Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Então, estamos aqui terminando mais uma semana, pois é. E nesse término de uma semana inspirada pelo carro e trabalhando sempre com 7 cartas, a gente também precisa, às vezes, abstrair um pouco para dar início na semana que vem de uma coisa totalmente diferente. Estou saindo dessa pegada. Não, afinal, você não vai fazer uma semana com todos os arcanos da padrinha? Não, não vou. Principalmente porque aí agora viriam 8 cartas, justiça ou força. E aí a gente entra nessas considerações complexas, né? 9 cartas, o eremita. E os assuntos também que eles trariam seriam bastante específicos. Então, a gente descortina por aqui no carro, né? 7 é um bom número, e a gente termina essa semana com ele. De outra forma, muitas vezes a gente fala de tarô Jung. Eu até indico, né, tarô individuação, correspondências com cabala e alquimia, e com quem realmente conheça a Jung profundamente. Mas ela tem um pedacinho, tem várias coisas boas no livro. Estou convencida de que o tarô pode nos auxiliar na obtenção de um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo no momento em que deixarmos de lado o pensamento disjuntivo. A adivinhação pode se tornar, então, um meio de fortalecimento do eixo ego-si mesmo. O tarô pode nos mostrar como abandonar as nossas naturezas limitadas e alcançar um nível superior de consciência. E ela faz todo uma grande introdução antes de falar dos esquemas. Então, na tradução, ou talvez até no que ela escreveu no original, as mandalas, como a Paula coloca, aí depois ela coloca como esquemas, são também outra forma de falar tiragens, de falar aberturas, de falar spreads. Então, para todos esses autores, de uma certa época, né? Porque ela é uma autora, eu gosto dessas épocas antiguinhas, 1996, gente. Então, assim, por que que a gente fala que nessa época a coisa era um pouco complicada? As aberturas, elas vinham com o número de cartas, elas às vezes vinham com significação por posição, nem sempre, e ela normalmente era uma abertura que depois que você estava ali feita, você criava uma linearidade de conversa através da montagem de um para o outro dos arcanos. Isso é um treino bem bacana, né? Mas acho o treino de você conhecer cada pedacinho primeiro, fazer a pergunta ali. Aos poucos você vai aprendendo a fazer a linearidade da coisa, a junção de todas as cartas. Sempre um passinho depois do outro. Nesse excerto que eu peguei dela, o que eu acho bem importante é voltar naquele lugar de, por sincronicidade, o tarô, assim como o Xing, que são coisas que o Jung estudou e deixou no seu livro, que hoje é parte de um outro, né, de sincronicidade, ele consegue comprovar para o meio científico quanto eventos acausais ou sincronísticos ou por coincidência não serem exatamente coincidentes, já que a psique ou o inconsciente daquele que está ali olhando, para ele faz sentido. Ou tem conexão com sonhos, imagens que estão se repetindo, né? E tudo isso é bastante singular. Gosto bastante de entender que o tarô conversa com você em tudo aquilo que você deita seus olhos. Então, para mim, são representações sempre de tudo aquilo que passamos, que vivemos, que sentimos. Observa aí no seu dia a dia como é que anda o seu tarô. Muito bem, estamos aqui no 365 Aberturas de Tarô, e você que está chegando agora, que tem gostado de chegar por aqui, se inscreve no canal para poder fazer parte dessa comunidade e também, de alguma forma, contribuir com ela. Mais do que isso, vocês que já estão acompanhando ou chegando, lembra do joinha? Isso. Além disso, compartilhar o vídeo é bem bacana. Mas ainda, se você quiser fazer parte de uma turma que pensa tarô, conversa sobre tarô, troca tarô,
taromantes e tarotistas estão no 365 do WhatsApp e você pode fazer parte desse grupo também. Basta seguir o link aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal aqui do YouTube para você chegar por lá. Estamos terminando agosto e devemos estar fazendo novos sorteios de aberturas para o segundo semestre. E aí, quer uma abertura para chamar de sua? Bora seguir para lá. Te vejo do outro lado. Agora a gente vai tocar aqui para essa última abertura do 365 dessa semana, 34. Na abertura 237, a gente vai estar falando de horizonte aberto. O que é um horizonte aberto? É quando a gente consegue ter um olhar amplo, né? Então, assim, segunda-feira normalmente é o dia que a gente olha a semana toda e fica assim, ai meu Deus. Chega como um sopro de renovação, vamos lá. O horizonte se abre diante de nós, cheio de possibilidades ainda não exploradas. Toda chegada é também um novo começo, e a vida nos convida a caminhar com coragem, esperança e presença. Nessa abertura, vamos investigar o ponto em que estamos, o que ficou para trás e quais promessas surgem no horizonte. Prepare-se para descobrir os seus recursos, os seus desafios e a visão que pode guiá-lo nessa jornada. Respire fundo, abra a mente e o coração. É hora de criar um espaço para o novo. Bora jogar? Lembrando que toda chegada é um novo começo. Essa abertura é um convite para perceber a vida como um movimento e criação constante. O horizonte está vivo e cheio de possibilidades, e o tarô mostra como você pode atravessá-lo com confiança. Então vamos chegar, porque esse é o lugar que eu de verdade elaboro o tarô junto com os meus, né, querentes, clientes, enfim, e como eu elaboro ele para mim, né? E quero fazer uma pergunta aí, vou fazer ela depois. Vamos ver aqui o jogo? 7 cartas, posição 1, onde é que eu estou agora? Ponto de partida. E a pergunta é: qual é a energia que define meu momento atual? Posição 2, o que se encerra? Pergunta o que terminou ou precisa ser finalizado para que eu avance. Posição 3, o que nasce no horizonte? Pergunta: que oportunidade ou possibilidade começa a se revelar para mim? Posição 4, meu maior recurso para começar. Pergunto: o que tem em mim ou ao meu redor que pode me impulsionar? Posição 5, obstáculo inicial. Pergunta: o que pode desafiar a minha entrada nesse novo ciclo? Posição 6, como manter o movimento, que atitude ou prática vai me ajudar a seguir sem parar. Posição 7, a visão que eu devo sustentar. A pergunta: que imagem, ideia ou propósito preciso manter claro para seguir adiante? Meu horizonte é vivo, sigo criando o meu caminho. Isso é uma coisa bem forte para mim, né? E eu acho, desejo para todo mundo também. Falo que muitas vezes um tarô é um grande elemento de coach, é um cara bem legal para nos guiar ou temperar a nossa guiança. Espero que você tenha copiado lá a abertura. Nós vamos jogar aqui na mesa. Bom, para a abertura de hoje, eu acabei selecionando um baralho que foi muito legal trazer, né? Ele chegou no começo do ano, bem no comecinho mesmo. E eu ainda não joguei com ele. Lembrei que, danadinho, você que é tão legal. Ele é um tarô temático também, né? O tarô dos contos de fadas. Ele está em português. Ele é um projeto muito lindo do Victor Valentim. Ficou muito 10 e claro que eu posso estar fazendo sempre uma avaliação de um tarô temático pelo tema em si do que está se propondo aqui, que seriam vários contos de fadas ou os personagens, assim como eu posso me valer do conhecimento que eu tenho dos 22 maiores, 56 menores do tarô para poder ler tarô por tarô, né? Quando não tem nenhuma novidade e é a base tarô mesmo, 22, 56, 78, tá tranquilo, tá bem dominadinho. Então, eu vou continuar, até porque estava na caixa dessa forma, até por simplificar, né? Nessa nova semana eu vou voltar com o Rider pequeno e o Marselha, a gente volta para a base, sempre bom, né, voltar para a base, mas sempre bom também dar uma viajada em baralhos legais, assim, ainda mais quando a gente está fazendo leituras para gente. Então é gostoso poder abrir o livreto, falar um pouquinho sobre os contos, né? Tudo isso enriquece a vida. Então, bora jogar. Vamos lá. Dentro desse lugar, eu vou fazer como eu tenho feito já, método europeu.
dessa vez, como é um baralho muito legal, ele tá bem plastificado, então ele escorrega bacana, cartas boas, gostosas, papel bom, tá? Belíssimo acabamento, em todos os sentidos, esse é um baralho nota 10. Então vamos lá. Onde eu tô agora, né? Então, carta um é onde eu tô agora. Carta 2 o que se encerra. Carta 2 o que se encerra, fecha os tempos. Carta 3 o que nasce no horizonte. Veja que aqui já está difícil, porque são cartas grandes, então vamos para a lateral. Posição 4 o meu maior recurso para começar, e a 5, o obstáculo inicial. Na 6, como manter esse movimento, e na 7, a visão, né? Então a gente deixa assim. Aí aqui a gente vai estar fazendo aquela pegada do vamos colocar um para cada, né? Só que eu vou colocar dois para cada. Aquela história de nem sei se isso aqui tá. Não, não vou pôr dois porque talvez esteja não embaralhado o suficiente. Tá bom, eu vou pôr um para cada, só para me dar um norte assim, um norte, não é? E a gente vai dar uma olhadinha, então, qual é o complemento, hum, e qual não é. Tá, e aí quando a gente lê um tarot temático, né, tem o da Floresta Encantada, tal, o que que é gostoso? É bem gostoso jogar para gente e pegar o livreto, pegar o trabalho que o artista, né, o tarólogo fez, e a gente lê. É gostoso, faz um bem danado, é gostoso poder viajar por esses outros lugares. Então tá. Na posição um seria o ponto de partida, né? Mostrando a base do meu presente, daquilo que está vigorando quando eu falo de horizonte aberto. A Imperatriz, olha, não podia ser melhor do que isso, gente. Tá lá a dona da maçã, a bonitona. Ele trouxe justamente a Rainha Má, né, do Once Upon a Time, com os 5 de copas. Olha que bonitinho que tá isso aqui. Então, assim, onde é que eu estou agora? Eu estou num lugar até que confortável, né? Eu tenho todas as coisas de que preciso ou careço, tenho uma vida segura, boa, enfim, estou no meu feminino que gosta de prosperar, gosta de viver a vida, gosta de ter um certo status, gosta de um certo poder, mas com 5 de copas, né? Não exatamente com felicidade, ou há coisas que eu ainda não considero totalmente legais ou resolvidas, que é a historinha nos 5 de copas da tristeza da nossa querida Mermaid, né? Então, assim, as Mermaids, principalmente essa historinha, é a história de eu não conseguir realizar o meu sentimento, as minhas emoções, o meu amor pelo príncipe. Por quê? Porque eu ainda sou uma peixinha, né? Eu ainda sou uma peixinha. Bom, então aqui temos um senão emocional, né? Algo que na base do meu momento presente, eu ainda tenho coisas emocionais que não estão totalmente curadas, resolvidas, satisfeitas, felizes, ok. Na posição 2 o que que se encerra? Então, assim, o que que terminou, né? Eu preciso dar conta de entender que algumas coisas terminaram. O que que terminou? O pendurado terminou. Olha que bonitinho, o João no pé de feijão. Olha um outro olhar para esse pendurado, né? Então, assim, o que que terminou? Talvez a busca, talvez tenha terminado o nível de sacrifício ou de cavar coisas, né? Talvez eu esteja realmente com o dependurado muito mais do tipo, vamos ver lá o mundo dos gigantes com o meu pé de feijão. Essa é uma história que eu sempre adorei, né? Vou olhar para isso, vou tentar me organizar para lidar com. Então, o que já foi, o dependurado e eu sabemos que já foi. Então, definitivamente, o que já passou, passou. E o 6 de espadas, né? É exatamente aquele momento onde a gente deixa fluir, segue adiante e abandona algumas coisas, deixa para trás. Eu tenho realmente deixado para trás um tempo de muitas histórias, mas que acabou.
Beleza, o que que nasce no horizonte? Isso me interessa mais. Por enquanto, a torre. E do lado dela, a pajem de espadas. A pajem de espadas. Então, vamos lá. Pois eu vou pegar o livreto só para cantar um pouquinho, né, do que a autoria manda. Mas pensando na torre e pensando no que nasce no horizonte, nasce coisas que eu ainda talvez não tenha compreendido, ou uma mudança de destino, ou um destino mais difícil, ou as transformações da vida, assim como elas são. É muito legal que ele coloca a torre para a história da Rapunzel, não é? Então, assim, é aquele momento onde talvez eu ainda esteja trancada lá na minha torre, ou não tem nada ainda declarado no sentido do que nasce no horizonte com clareza, mas a pequenininha aqui da página de espadas diz que ainda me encantam, né, os bichinhos, a vida na floresta. Eu ainda tenho pequenos sonhos ou pequenos prazeres. Então, ainda nasce algumas pequenas coisas interessantes adiante. Meu maior recurso para começar, ou o maior recurso para mim, né? Quais são as forças ou os talentos, o maior recurso que eu já tenho. O próprio sol do Peter Pan. O que eu já tenho? Eu já tenho uma capacidade de dar valor a mim mesma e de dizer ok para mim, e de levar muito bem a minha história. Contudo, tem as questões do oito de taças. Também tenho um grande recurso de peregrinar ou fazer o caminho que deve ser feito, mesmo abrindo mão de algumas pequenas coisas, né? Depois a gente já pega o livretinho, está aqui comigo hoje, trouxe de propósito. Na carta, então, 1, 2, 3, 4, na carta 5, esse é o obstáculo, né? Então, aponta as resistências, os medos, as circunstâncias que podem estar atrapalhando. Interessante que veio o próprio carro, então pode ser o direcionamento, pode ser a determinação, pode ser a estrada escolhida, né? A gente tem um obstáculo com o movimento de cara, ou da mobilidade de cara, e o 4 de paus, aonde mesmo com esse obstáculo de movimento, outro obstáculo é os pequenos momentos de felicidade, os momentos bons, né, os momentos da vida, os momentos simples, que talvez estejam desviando aí um pouco, né, gerando algumas coisas para serem superadas, pessoas e coisas que eu não quero abandonar, ou não quero perder. Enfim, isso é bem interessante. Como manter o movimento, ainda mais que dentro desse lugar do quatro de paus, tem uma carta que para mim é muito significativa, que é a Bela e a Fera, não é? Por conta, inclusive, da minha própria vida, vida conjugal, com parceiro, com filho, né? Essa coisa do ter momentos muito bons em vida, então algumas outras coisas ficam para depois. Né? E olha que legal, eu estou tendo uns obstáculos até prazerosos, esse é que é o problema. Vamos lá, o medo de perder isso, né? Então, vamos lá. Como manter o movimento na posição 6, né? Dá a chave para sustentar a energia, vem a própria fada, vem a própria estrela, com a sua habilidade de ser fada, com a sua habilidade de dizer, não, mas eu acredito em fadas, acredito, 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 salvei mais uma. De toda forma, como manter o movimento se é sempre de dois de paus, chapeuzinho vermelho, direita ou esquerda? Sempre há que escolher um caminho no dois de paus. Há sempre algo que a gente deixa para depois e põe o pé em algo que dá para fazer agora. Né? Então, com toda a fé ou com toda a esperança, ou mesmo jogando feitiços ou encantamentos positivos, ainda vou ter que fazer um movimento de escolha, né, ao longo dos caminhos ou das bifurcações, né? Então tá, mas vamos lá, coragem é a palavra de paus, né? Então a gente segue. De novo o mago me sorrindo, né? Que legal. A visão que eu devo sustentar é a do meu querido mago, então do Chapeleiro Maluco, outro personagem que gosto demais na Alice, e do quatro de ouros, aonde a gente controla ou vai controlado, vai segurando, vai mantendo, vai fazendo com que as coisas possam ir se transformando lentamente em algo realizável. Mas aqui ele trouxe
a história do rei Midas, né? Tudo que se toca vira ouro. Então, assim, só para aproveitar, né, quando a gente fala aqui de olhar o trabalho do autor, é porque sempre tem, quando o autor realmente põe a mão na massa, e esse guri pôs, eu gostei muito, tá? Tá que nem o Videntes da Luz, eu acho que ele foi super bem conduzido. Vou começar com a Imperatriz ali, ó, só para vocês. O que que a gente faz, né? E olha que gostoso que é o livro dele, colorido, muito lindo o trabalho. A Imperatriz, a Rainha Má. Então, ele vai contar nos contos de fadas, o arquétipo materno surge por meio de rainhas más, madrastas, bruxas ou feiticeiras, substitutas de um papel de mãe das protagonistas da história. Na maior parte dos contos de fadas, a rainha busca o sucesso, a realização e a concretização dos seus sonhos, sempre é vista como má e arrogante. Mas, como sabemos, toda história tem dois lados. A imperatriz deve acreditar no seu poder e potencial, acreditar em sua verdade, não ser arrogante e má consigo mesma. Assim poderá desfrutar da sua própria sabedoria e realização pessoal. As palavras-chave: sucesso, conquista, gravidez, maternidade, abundância, vaidade e superficialidade. E aí ele traz sempre um pedacinho do próprio conto da Branca de Neve. Era uma belíssima dama, porém muito orgulhosa e arrogante. Não tolerava a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Possuía um espelho mágico e sempre que ficava diante dele, para se admirar, perguntava: Espelho, espelho meu, quem é mais bela do todas, né, do que eu? Que é dos irmãos Green. Então, também tem um lugar contextualizado e bem bacana de ele trazer a carta, trazer o conto, né, falar de quem é a autoria do conto, como o próprio Sol ali, né? O Sol é justamente a minha posição 4, o maior recurso da terra do nunca, da juventude eterna, o Sol é a vida jovem, o arquétipo do Sol traz sempre sucesso, alegria, prosperidade, realizações, assim como o eterno jovem Peter Pan. Então, palavras-chave ele traz, numa tiragem representa juventude, alegria e bem-estar, e assim a gente vai conversando, não é? E ele trouxe um pedacinho do Peter and Wendy. Ela perguntou onde ele morava. Segunda direita, disse Peter. E depois, sempre em frente, até o amanhecer. Certo, gente? Olha, gostosíssimo. Meu mago, inclusive, assim, aqui no final, eu achei super 10. Ele traz aberturas também, né? Quero ver se eu trago algumas para cá. O mago dizendo que inicia sua jornada repleta de sonhos e desejos, procurando formular as suas mágicas artimanhas e ilusões para alcançar os seus objetivos. Né? Inícios e oportunidades, transformação, ação, vontade. E você, meu amigo galvanizado, você quer um coração? Você não sabe o quão sortudo é por não ter um? Corações nunca serão práticos enquanto não forem feitos para não se partirem. O Mágico de Oz, de Lyman Frank Baum, 1900. Então, assim, tá valendo, inclusive porque um dos cursos que eu gostei muito de fazer é fazendo essa correlação com os contos, que você tem mais história para contar para o seu cliente, ou recontar, ou fazer ele relembrar, e tudo isso sempre mexe com o nosso imagético, com a nossa história, sempre muito gostoso. Eu adoro essa história dos contos. Então, tá aí, vou falar oi para vocês, lembrando que a gente encerrou essa semana. Encerrando essa semana, a gente tem amanhã não só uma nova jogada, uma nova semana, novas temáticas, que amanhã eu conto para vocês. Beleza? Então, agora, aqui nesse momento, é o famoso um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu demais!